Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Jainhas, professor de atualidades de vocês. E o tema da aula de hoje é um tema que todo mundo já conhece um pouco, já ouviu falar um pouco, talvez não saiba dos termos mais pormenores, né? Mas ainda assim é um tema que está na boca do povo, né? Na nossa boca. Então a gente vai falar hoje sobre sensacionalismo midiático. É um tema que ele dificilmente vai cair como uma questão direta, né? Uma questão alternativa. Ele pode ser cobrado como plano de fundo para uma situação de uma questão como essa, como ele também pode ser cobrado em uma redação, seja de maneira direta ou também servindo de plano de fundo. De qualquer maneira, saber desse tema ajuda a gente a ter uma noção um pouco mais crítica da situação, né? Para a vida isso é muito bom, mas também no caso de vocês, em especial vestibular, ajuda vocês a escreverem de uma maneira mais crítica ou interpretar dados de uma maneira mais crítica, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o tema em si, vamos falar sobre o que é sensacionalismo. Sensacionalismo é uma estratégia de comunicação em massa, ou seja, para o povo, não é uma coisa pequena, é uma coisa generalizada, né? Que tenta levar informações às massas, ao povo, de uma maneira exagerada, né? As informações elas são exageradas, são absurdos, são colocadas em hipérbole, né? Aumentadas ao máximo, para que elas fujam um pouco da verdade, mas que ela causem um choque das pessoas que veem essas informações. Causando um choque, eles têm como objetivo, então, manter as pessoas presas naquilo, aumentando, seja a audiência em jornais midiáticos, né? Ou seja, em jornais físicos, no caso, aumentando tanto os telespectadores quanto os leitores, beleza? Essa é uma estratégia antiga, 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 né? O termo sensacionalismo, para alguns autores, foi cunhado durante os anos de 1500, né, em 1530 mais ou menos na França, mas há relatos históricos de que o termo sensacionalismo ele já existe desde a Grécia e da Roma, né, então já há muitos anos antes de Cristo. Por quê? Não existia essa palavra sensacionalismo, mas as notícias exageradas já existiam, né, inclusive algumas dessas notícias acabaram se tornando mitos para explicar a realidade. Eu tenho certeza que o pessoal de filosofia já trabalhou essa diferença de mito com a realidade, né, então alguns desses mitos, umas coisas absurdas, vieram de notícias, né, de notícias, até para assistir um jornal lá, mas de falas absurdas e que se tornaram mitos e que foram determinantes para a realidade, né? Porque aí o pessoal naquela época acreditava nisso e determinava a realidade a partir daquilo. Eu trouxe aqui um exemplo de uma notícia sensacionalista que ela não é nem um pouco verdade. Inclusive, é um print do Twitter do jornal sensacionalista, né? Que é um jornal que na bio dele fala sem comprometimento com a verdade, porque o que eles falam realmente não tem nenhuma relação com a verdade, é uma página de humor mesmo para fazer a gente em teoria dar risada, né? E aí vai do que você entende por humor. Mas tudo bem. A manchete que eu trouxe é: Bolsonaro representará o Brasil no skate porque pode fazer qualquer coisa e não cai. Né? É uma sátira com a situação atual do Brasil, na qual a gente vive uma situação de desgoverno, o nosso presidente não faz medidas acertáveis, né? Ele não acerta nas suas medidas e comete até alguns crimes, e ainda assim não sofreu sanções jurídicas sobre isso, né? Tivemos uma presidente que caiu por muito menos, e ele até agora se mantém no poder. Beleza? Então ele não cai de jeito nenhum. E fazendo uma relação com a nossa realidade, nós estamos na Olimpíada, né? E o Brasil recentemente ganhou uma medalha nas Olimpíadas. Então, né, porque a menina foi lá muito bem, certa atleta deu seu sangue. Enfim, o tema não é a Olimpíada hoje, eu vou falar de Olimpíada depois, mas eu trouxe essa imagem para demonstrar a inverdade que está presente nessa manchete, porque ela realmente é totalmente fora de contexto. Sendo isso, então, uma estratégia de comunicação em massa, seja o sensacionalismo uma estratégia, ela é utilizada com um fim. Esse fim é uma manipulação midiática, né, a fim de o grupo que detém o poder se manter no poder. Então, a manipulação midiática é uma capacidade dos grandes meios de comunicação de levar as suas informações do jeito que elas querem que sejam levadas, a fim de que os desejos, as vontades, né, delas sejam atingidas, né, os objetivos sejam atingidos. É, e, esse termo meios de comunicação pode variar um pouco. Você pode ler grandes mídias ou pode ler até mídia burguesa, né? Mas de qualquer maneira eu estou falando desses grupos gigantescos de comunicação, como os canais televisivos que a gente tem na nossa TV, né? E no Brasil, nós temos um exemplo disso, né? Porque 7 famílias dominam a grande mídia. Esse número pode variar para mais ou para menos, de acordo com a fonte que você tem, mas de qualquer maneira são um grupo muito seleto, né? Não passa de 15 famílias. E mesmo se passasse de 15 famílias, seria um absurdo a gente pensar nisso, que
pouquíssimas famílias dominam a comunicação midiática num país continental como o nosso, né? Nós não temos ali uma concorrência realmente, porque os interesses dessas famílias são todos pautados na aquisição de capital, na aquisição de grana. Se são pautados na aquisição de grana, é o mesmo interesse. Claro que eles competem entre si em maior e menor grau, né? Mas, de qualquer maneira, o interesse deles se mantém. Beleza? E aí eu trouxe uma imagem que demonstra como a grande mídia pode manipular as informações, né? Aqui nós temos uma situação em que um homem está correndo atrás do outro, né? Mas o que a mídia está mostrando é exatamente o inverso, né? Eles inverteram aqui a informação e é exatamente isso, manipulação midiática de uma situação concreta, né? Contar pela metade, omitir informações ou até mesmo mentir, né? Uma situação de completa desonestidade. Eu trouxe esse trecho de uma reportagem sobre uma situação que aconteceu em Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais, e um vereador da Uberlândia comentou um pouco sobre, né. Eu queria ler essa parte aqui, ó. As empresas de comunicação têm interesse claro em ganhar dinheiro, né, e não valorizar e não jamais valorizar e não vão jamais valorizar os trabalhadores, né. E aí ele cita sobre a cobertura de greves, né. A imprensa só mostra o mau atendimento dos usuários em decorrência das greves e não mostra as reivindicações dos trabalhadores. Um exemplo que a gente pode ter em relação a isso é sobre a questão que, levando para a nossa realidade agora, da pandemia e dos trabalhadores de saúde, né? Eu sou estudante da área da saúde, então eu estou inserido no meio, eu vejo que eu tenho amigos que já trabalham na área da saúde, até mesmo meus professores estão extremamente sobrecarregados. Não é porque eles não dão sangue no trabalho deles, é porque não tem como eles fazerem mais, sabe? E o que a mídia mostra é corredores lotados. Culpa dos médicos, culpa dos enfermeiros, dos técnicos, sendo verdade isso de maneira alguma, né? A verdade é que os trabalhadores nessa área em específico estão sobrecarregados com a demanda de serviço e não tem subsídio para aumentar, seja recursos físicos, né, de materiais, seja recurso humano de pessoas para trabalhar nessa situação, né? E se por um acaso o pessoal da saúde decidir fazer uma greve, o que a mídia muito provavelmente vai denunciar não são as reivindicações para a melhoria dos servidores da área da saúde, mas é a situação caótica que vai se instaurar, né? Outras greves já aconteceram no mundo, no Brasil principalmente, greves estudantis, greves de trabalhadores, e o que a grande mídia denunciava é o caos que as greves causavam, né? Que na verdade é o objetivo da greve, causar caos para demonstrar a importância desses trabalhadores e as demandas deles sejam aceitas, né? Imaginar que trabalhador fazendo greve perdão a palavra que eu vou usar aqui, mas vagabundo, é uma imagem distorcida pela mídia, né? Sendo que, na verdade, ninguém faz greve porque quer parar de trabalhar, mas muito pelo contrário, está lutando por alguma coisa, tudo bem? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algumas greves, seja de caminhoneiros, de estudantes, né? Então, assim, não é algo muito fora da nossa realidade. Ainda falando da mídia, eu falei que pouquíssimas famílias controlam a mídia. Quando um grupo pequeno de pessoas controla alguma coisa, a gente chama isso de oligopólio, né? Esse prefixo oligo significa pouco, tudo bem? Quando uma única pessoa, um grupo, uma única família controla alguma coisa, a gente chama de monopólio. No Brasil, nós não temos um monopólio, nós temos um oligopólio, porque são pequenas famílias que dominam isso, né? E eu trouxe dois trechos aqui que eu quero ler na íntegra com vocês para demonstrar isso. Pelo levantamento, o Grupo Globo, da família Marinho, detém 9 dos 50 maiores veículos. A Rede Globo também tem presença na TV a cabo, com o Globo News e outros 30 canais, no rádio, com a CBN e o Rádio Globo, e na, na mídia impressa, com os jornais O Globo, Extra, Valor Econômico e a revista Época. O Grupo Globo sozinho registra audiência maior do que somadas do segundo, terceiro, quarto e quinto colocados, maiores grupos brasileiros, né? Na lista também aparecem a família Saad, do grupo Bandeirantes, e a família de Edir Macedo, da Record, com 5 vínculos cada um, seguidos da família Sirotsky, da RBS, com 4 veículos na lista, e a família Frias, com 3 veículos. Então, observem, são famílias muito seletas que dominam a grande mídia, né? As informações que chegam para a gente passam pelo filtro delas para ver o que elas querem ou não querem falar para nós. E continuando, a área de TV salta aos olhos da família Marinho, dona da Rede Globo, que tem 38,7% do mercado. O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, maior acionista da Rede Record, que detém 16,2% do mercado. E Silvio Santos, dono do SBT, que detém 13,4% do mercado.
Os Marinho concorrem com o Roberto Civita, controlador do Grupo Abril. Ambos juntos detêm cerca de 60% do mercado editorial. Já com a relação a jornais impressos, surgem de imediato nomes como as famílias Frias, que eu já citei, com Folha de São Paulo, Mesquita, o estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, o Sirotsky, com o grupo RBS, controlador do jornal Zero Hora, TVs, rádios e outros diários regionais, e outras famílias detêm ligadas a outras famílias, também ligadas à família de políticos tradicionais, comandam parte da grande mídia. Os Magalhães, na Bahia, o Sarney, no Maranhão, e os Collor de Mello em Alagoas. Então, observem, são nomes que a gente conhece, né? Marinho, Sarney, Collor de Mello, são nomes que estão na política, e eles estão na política batalhando não é pelo bem da população, mas sim pelo bem deles, tudo bem? E aqui eu não estou falando mal da política, eu estou falando mal das pessoas que fazem parte da mesma, ok? Eu estou tentando levar aqui para vocês a noção de que o que chega pra gente nos grupos midiáticos, seja informação de qualquer fonte, tem que ser passado por um filtro crítico nosso. E esse filtro crítico não é construído de uma maneira espontânea, né? Você não nasce com ele, você tem que construir ele à base dos seus estudos, tudo bem? 6 famílias controlam 70% da imprensa no Brasil. Fundador do Wikileaks, Julian Assange, diz que um dos grandes problemas do Brasil e da América Latina como um todo, né, é a concentração da mídia. Ele defende o presidente equatoriano Rafael Correa, que lhe deu asilo. Enfim, não precisa ler o resto. O que eu queria trazer aqui é essa reportagem de 2013. Olha só, é muito antiga, mas ainda falando de duas pessoas que a gente já trabalhou na aula: o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, e o Julian Assange, que hoje está preso, né, é um preso político porque ele vazou informações pertinentes dos Estados Unidos. Então vejam bem, a gente tem uma situação aqui de que ele mesmo sabia e ele mesmo já denunciava essa questão de oligopólio ou até mesmo monopólio midiático no mundo e no Brasil, né? E o Brasil não foge disso. E ele até ressalta que a situação brasileira não é uma relação diferente dos nossos irmãos latino-americanos. Por isso que aquelas aulas de eleições que eu dei para vocês, elas fazem valer, né? Porque a situação dos países latino-americanos vai refletir na nossa situação futura, né? Seja eleitoral, seja uma relação de comércio, enfim, ela reflete. E a questão midiática no Brasil tem uma questão muito peculiar, né, que é a questão da violência como espetáculo. Na verdade, essa questão de violência como espetáculo é uma coisa que já é criticada desde a escola de Frankfurt, lá com a indústria cultural de Adorno. Vocês vão estudar isso em filosofia, em sociologia. Mas no Brasil ela se mostra muito presente, né? O que é violência como espetáculo? Os programas de cunho sensacionalista, como os jornais que passam no meio-dia ou das 6 da tarde, né, da Atena e afins. Em Londrina a gente tem um, que eu não vou citar o nome dele, mas tudo bem. Esses programas eles têm um cunho sensacionalista porque trazem as mensagens de uma maneira exacerbada, né? Às vezes não sabendo exatamente o que é verdade e o que não é. E tendo como principal, ou na verdade quase exclusiva programação, a espetacularização da violência, né? O que eles fazem? Transformam a violência como um espetáculo, né? Como algo a ser buscado, tudo bem? E fazendo isso, eles levam ao passo de que eles acabam banalizando a violência, né? Quantos de nós já ligamos o jornal, vemos uma notícia horrenda de assassinato, de chacina, de familiares espancando filhos, coisas do gênero, e a gente olha para aquilo e fala: nossa, que coisa horrível. E é isso, ficamos por isso, né? A gente não se sente atacado com isso, não vemos a noção de empatia com as pessoas, né? E às vezes a gente passa pela nossa cabeça isso sem fazermos uma crítica, não é verdade? A gente só literalmente um espectador, a gente só vê aquilo de maneira passiva, tudo bem? A espetacularização da violência, ela acaba se tornando então um show, um lazer. A família liga a TV, se junta em volta da TV para realmente assistir aquilo como a programação da noite de uma terça-feira qualquer. E no Brasil, a violência sendo banalizada está intimamente ligada com a criminalização da pobreza, né? Isso está relacionado com certeza com os aspectos raciais da política brasileira, né, da sociedade brasileira, com o racismo, né? Vamos dar nome aos bois, beleza? A criminalização da pobreza, ela faz uma falsa simetria, aliás, uma falsa relação direta e causal, ou seja, de causalidade, de causa mesmo, né, entre pobreza e violência. Só existe violência onde existe pobreza. Isso a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que a violência, ela existe em qualquer âmbito da sociedade, em qualquer sociedade, né? Mas a violência que é reportada pela mídia,
só é relatada pela mídia quando se trata de uma situação de pobreza, né? Então, a mídia constrói essa narrativa de que violência e pobreza andam juntas e somente pessoas pobres se tornam violentas, né? E pessoas de um maior poder aquisitivo não tornam. Isso também está relacionado, como eu já citei, com aspectos raciais, com o racismo da nossa sociedade, né? É um estruturante da nossa sociedade, beleza? E eu trouxe aqui duas manchetes que demonstram isso, né? Pelo mesmo jornal, né, o Globo, mais um do Rio de Janeiro, outro do Ceará, e veja só, polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no Rio, né? E aí, para essa reportagem, esses jovens são traficantes, são integrantes de uma quadrilha. É... Polícia prende traficantes com 10 quilos de maconha em Fortaleza, né? Desculpa. Essa reportagem aqui, eles não são tratados como traficantes, né? Eles são tratados como jovens de classe média. Nessa reportagem, eles são tratados como traficantes, né? E se você ler a reportagem na íntegra, né, você vai ver que tem diferenças aí da questão de classe muito presente e das questões raciais, né? Como essa própria imagem mostra, o tráfico ele é mostrado na TV de uma maneira para que a imagem do traficante seja construída na nossa cabeça, mas o tráfico não é mostrado quando se trata de uma situação de políticos, de juízes, promotores ou da classe mais bastada, né? Quando se trata dessa situação, ele omite essa verdade. Então veja bem, o sensacionalismo midiático ele serve como uma ferramenta de manipulação para que tanto a criminalização da pobreza quanto a banalização da violência sejam uma coisa presente na nossa vida, tudo bem? E isso tem como objetivo, como eu já falei, não é só porque eles querem fazer isso para atingir um objetivo, que é continuar tendo o poder nessa relação, não é verdade? E daí, esse daqui, inclusive, o título de um TCC apresentado por um estudante de Direito, né? Se você pegar ele na íntegra e jogar lá no Google, você vai achar. E fala o seguinte, ó, a nociva influência do sensacionalismo midiático no processo penal. Ou seja, quando se passa pelo direito penal, processo penal, para prender alguém, né? Como a influência do sensacionalismo midiático tem força, né? Como ele é, sim, uma ferramenta e que dá frutos essa ferramenta. Beleza? E aqui eu trouxe alguns pontos para a gente pensar. O primeiro deles é falha no princípio da presunção de inocência, né? Isso está na nossa Constituição. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não importa se você foi denunciado e não importa o crime que você foi denunciado, mas você é inocente até que se prove o contrário. E como faz para ter prova? Né? Testemunha, vídeos, fotos, incoerências na história. Isso tudo constrói as provas para que seja condenado ou não uma pessoa. Mas nós temos que entender que o nosso direito prevê que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Beleza? Isso está no artigo 5º da Constituição, que eu já trabalhei com vocês, que eu disse que é um artigo coringa, que a gente pode usar ele como uma carta na manga, né? Que culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, a pessoa só é culpada depois de passar por todo o processo penal, por todo o julgamento, avaliação de provas, entrevistas. E se der certo, se os advogados conseguirem dialogar de uma maneira a favorecer a culpa desse indivíduo, aí sim ele é tido como culpado, né? Além disso, né, o sensacionalismo midiático ele transforma os julgamentos em algo público, né? Ele leva a uma publicidade do julgamento. Se passa na televisão, a gente vê, a gente assiste, a gente comenta, né? E isso cria um apelo público sobre o julgamento, né? As pessoas se sentem próximas, quando é principalmente uma situação muito fora da realidade, muito horrenda, né? Como, por exemplo, foi o caso do assassinato cometido pela Suzane von Richthofen, né? Essa mulher, ela assassinou os dois pais dela com a ajuda de outras pessoas, e isso foi há muitos anos, e até hoje essa mulher está na mídia. Eu joguei no Google o nome dela, e olha só, 3 vídeos do YouTube, né, que contam um pouco disso, 2 deles são de... empresas midiáticas confiáveis, vamos colocar assim, né? Não são uma pessoa que gravou o vídeo, são de empresas midiáticas. Confiável é uma palavra muito forte, né? Mas enfim, vocês entenderam. E que um é de 2020, um é de 2021 e um outro vídeo é de 2013. E olha só, o título do vídeo: Suzane von Richthofen deixa a prisão em saidinha. Suzane von Richthofen deixa presídio. É assim, o que isso vai mudar na nossa vida, sabe? Isso não vai mudar absolutamente nada na nossa vida, isso. Mas se torna um apelo público, né? As pessoas tentam levar, as mídias tentam levar isso às pessoas para que nós tenhamos isso como um espetáculo, né? Um outro ponto que eu já falei é a manutenção dos interesses do grupo dominante, né? Os grupos dominantes, aqueles que têm uma maior quantidade de grana, uma coisa absurda, os verdadeiros privilegiados utilizam a mídia para que eles continuem na mídia, né? E isso no Brasil entra
claro, na questão da sociedade brasileira, só que se a gente ampliar essa bolha, a gente vê países se engalfinhando nas grandes mídias, né? Países, por exemplo, que são tidos como um exemplo capitalista, atacando países que são tidos como um exemplo socialista, né? A exemplo, os Estados Unidos fazendo ataques à China, né? E diversos ataques, de diversas maneiras, enfim, pelos seus meios de comunicação. Além disso, nós também temos um apoio ao punitivismo. Esse termo punitivismo remete a punir as pessoas, né? Você é culpado, você tem que ser punido, o direito te pune. E isso daí é só uma discussão à parte, né? Daria para fazer várias aulas sobre isso, criminologia, sociologia, que retratam desse tema punitivismo, como ele sendo uma coisa, como ele sendo uma ação que na verdade não vai na raiz do problema, né? Se eu vou punir alguém, eu vou prender essa pessoa, encarcerar ela, mas eu não vou reeducá-la, eu não vou reinseri-la na sociedade, não vai adiantar de nada, né? Eu só vou punir porque eu me sinto melhor a ela, né? Enfim, eu tô fazendo uma abordagem bem simplista, para ser sincero, dessa questão, tá? E um exemplo dessa questão do punitivismo é: a partir de janeiro, polícia vai atirar para matar, afirma João Dória. Na tentativa de pegar carona na popularidade de Bolsonaro, Tucano tem feito discursos mais duros. Então veja bem, para conseguir atingir o seu objetivo, que é eleitoreiro, né, João Dória fez essas afirmações. E, claro, é a afirmação que a gente vê que se concretiza durante seu governo, né, como governador do estado de São Paulo, mas também demonstra a relação muito próxima com o Bolsonaro. Ah, mas professor, agora eles estão se engalfinhando, realmente. Mas por que eles estão se engalfinhando? Porque o objetivo do João Dória não é mais o que ele era. Agora o objetivo dele não é derrubar o Bolsonaro. O objetivo dele é outro, né? Eleitoreiro, como eu já comentei. Mas enfim. É isso, pessoal. Eu sei que essa aula é um pouco abordando várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu tentei trazer para vocês aqui a sementinha de uma discussão. E se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.